Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, na medida do possível. Meu nome é Ana Beatriz e curso Letras na Universidade Federal de São Paulo. Hoje procurarei dar umas pinceladas sobre a importância da descolonização curricular nas instituições brasileiras, sejam elas públicas ou privadas. Esta oficina, voltada para a dimensão das relações étnico-raciais, faz parte do projeto Negritude Bela, Empoderamento através da Literatura Infantil, contemplado pelo Prêmio Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Afro-Brasileira e Quilombola do Estado do Tocantins, com o apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura. Pontuo de antemão a importância dos estudos críticos, pois eles questionam o status quo com o objetivo de pôr fim aos processos excludentes e às hierarquias discriminatórias, no nosso contexto das epistemologias ocidentais estabelecidas. Para adentrarmos na questão racial do Brasil, é interessante que a gente parta do contexto histórico, social, político, ideológico no qual estamos inseridos e não encará-lo com um certo tabu. Assim, poderemos ter uma percepção mais acurada da nossa realidade, não projetando um Brasil utópico, mas latente, um Brasil verdadeiro. O discurso da igualdade racial se constitui como um dos pilares do Estado-nação, um dos pilares identitários. Essa concepção ganhou mais força por volta de 1950 com as obras de Gilberto Freire, mas vale pontuar que ele não era o único intelectual que acreditava nos ideais de uma mestiçagem positiva. Muito pelo contrário, era uma gama deles. No entanto, suas obras serviram como um aporte teórico, uma justificativa para expor uma imagem manipulada de Brasil para o mundo, pois nessa mesma época estava ocorrendo as questões, os crimes na Alemanha nazista estavam emergindo com mais força, aliado ao apartheid na África do Sul e a segregação nos Estados Unidos. Então, o Brasil, querendo se diferenciar desses países, manipulou um discurso de que as raças viviam harmoniosamente nesse território. As raças branca, negra e indígena. Naquela época chamavam de índio, hoje nós já temos uma maior consciência de que indígena é o melhor termo, afinal, índio foi imposto pelo colonizador, da mesma forma que negro foi imposto pelo colonizador, mas conversaremos mais sobre isso mais para frente. Desse modo, se utilizando de uma manobra feroz, o governo brasileiro instituiu um discurso de que as raças viviam harmoniosamente nesse território, ao contrário de tudo que acontecia nos outros países do mundo. Nesse sentido, aqui era o verdadeiro paraíso racial. Inclusive, uma comissão da Unesco foi enviada ao Brasil para estudar os fenômenos que possibilitavam que as raças vivessem harmoniosamente aqui, dado esse histórico mundial, era algo muito improvável. E, de fato, constataram que não se tratava de uma manipulação muito bem dirigida pelas elites brasileiras que se projetavam brancas e ainda se projetam em pleno 2021. Essas elites se encontram, se enxergam, na verdade, mais próximas aos ideais europeus do que propriamente brasileiros. Não se enxergam como latinos, como brasileiros, mas como um sangue estrangeiro daqueles lá da Europa. Tanto que quando vão para aquele continente, recebem um rótulo de latino. Nada mais, nada menos. São latinos. Mas ainda se projeta branca neste território. Assim, vemos que se buscarmos um pouquinho na história brasileira, podemos perceber as contradições implicadas nessa concepção ideológica. Todavia, ainda permanece viva no imaginário brasileiro.
Com o aporte dos estudos críticos, somos estimulados a nos questionar sobre o caráter político e ideológico desse discurso nacional, dado que nada na sociedade é neutro. Muito pelo contrário. Disputas simbólicas estão em constante confronto o tempo todo, e a língua é um espaço de disputas também. O segundo ponto a ser considerado é que os valores a serem legitimados dentro de um arranjo social passa por um processo de reconhecimento de determinadas culturas em oposição a outras. Por essa razão, é necessário que investiguemos os fatos históricos para assim termos uma maior noção do assunto que estaremos trabalhando. O título Descolonização curricular, dentro de uma perspectiva crítica, já é desmontado nas seguintes proposições, lembrando que todo espaço é marcado por intensas disputas pelo poder. Onde surgiu o termo currículo? Qual lógica foi considerada dentro dessa formulação? Quais conhecimentos históricos são transmitidos? Por que a partir de um grupo em oposição ao outro? Quais mecanismos materiais, ideológicos, políticos foram usados para elevar um grupo em detrimento aos outros, no plural? De quais culturas estamos falando? De qual história? A oficial ou a subterrânea? Dentre tantas outras. Vejam que todas, implícita ou explicitamente, a noção de valor impera. Consequentemente, nos deparamos com o fato de que o conceito universal não é tão universal assim. Quando jogamos no Google o termo, o conceito universal, recebemos a seguinte definição, abre aspas. Universal, comum, pertencente ao universo inteiro, que diz respeito ou é aplicável a todas as coisas, fecha aspas. Se diz respeito a todos, por que quando estamos na escola só aprendemos a história da Europa e dos Estados Unidos? Este com mais força a partir da Segunda Guerra Mundial. É uma questão. Somos versados em Revolução Francesa, Iluminismo, Renascimento Cultural, as revoluções industriais, porque são mais de uma. Apesar de serem em períodos históricos diferentes, ocorrem no mesmo continente. E ainda hoje, a Europa é reconhecida como berço da civilização. Lembram daquele afresco conhecidíssimo de dois homens no plano principal, em que um está apontando para o mundo das ideias e o outro para o plano material, respectivamente Platão e Sócrates? Então, esse afresco, ele retratava a escola de Atenas e basicamente está presente em todos os currículos quando é tratado a história da filosofia. Aí cabe a questão: a partir de qual perspectiva foi definido o termo civilização ou civilizado? O que um homem deveria ter para ser considerado civilizado? Porque homem é o ponto principal para pensarmos em humanidade. Por que não mulher? Será que não é por conta de um regime patriarcal construído? Uma narrativa foi construída com base na corrente filosófica do racionalismo eurocêntrico, sob o argumento ontológico de que esse ser humano parte de um lugar comum de enunciação. Grossfogel, um teórico surpreendente, define que o modelo a ser seguido foi o de homem heterossexual, branco, patriarcal, cristão, militar e capitalista europeu. Percebam num breve resgate que basicamente todos os currículos, desde a escola básica ao nível superior, estão estruturados a partir desse modelo. No ensino superior, onde faço parte, do qual faço parte, basicamente
80% do meu curso, 90%, é estruturado a partir desse padrão. Então, se no nível superior isso é estimulado, isso se segue também nos outros níveis de educação e é completamente problemático. Lembram do penso, logo existo? A partir dessa frase, podemos questionar quem pensa para que essa cognição seja validada e os demais grupos da humanidade, porque assim, ao eleger os grupos de um grupo de um pequeno continente, consequentemente, o resto do mundo foi excluído. E isso é um absurdo. Rebobinando um pouquinho a história, por volta ali do século XVI, com o advento da modernidade, a humanidade passou a ser dividida e classificada de acordo com suas características fenotípicas, isto é, aspectos visíveis resultantes da interação do meio e de seu conjunto de genes, né, o genótipo, resultando numa visível hierarquização racial, onde a branquitude ocupava o eixo norteador e as demais raças eram os outros da questão. É importante pontuar que a branquitude assumiu um papel isento de raça para classificar e hierarquizar os demais seres humanos. O que eu quero dizer com isso? O signo negro não surgiu arbitrariamente, foi imposto pelo colonizador. Trata-se de uma definição imposta. Em alguns países da África, inclusive, os sujeitos rejeitam essa imposição. Já no Brasil é aceito, tanto que é formadora de identidades. Em outras palavras, este signo foi naturalizado em nossa sociedade, carregando uma onda de significados construídos historicamente. Não vamos cair na ilusão, na verdade, no discurso muito bem manipulado de que os povos na linha de baixo do Equador eram atrasados, como algumas figuras em pleno 2021 insistem em afirmar. Trata-se de uma narrativa construída a partir de uma política imperialista que visava apenas explorar os demais países para o enriquecimento das antigas metrópoles coloniais. Essa divisão sistemática, nas palavras do antropólogo Kabenrele Munanga, na simbologia das cores europeias, a cor preta representa uma mancha moral e física, a morte e a corrupção, enquanto a branca remete à vida e à pureza. Nessa ordem de ideias, a Igreja Católica fez do preto a representação do pecado e da maldição divina. Por isso, nas colônias ocidentais da África, mostrou-se sempre Deus como um velho branco de barba e o diabo um moleque preto com chifrinhos e rabinho. Se resgatarmos alguns desenhos veiculados ali na nossa infância, veremos que essa imagem foi muito bem fundamentada e fez parte da nossa construção enquanto indivíduos. É importante também destacarmos a diferença entre influência cultural e imperialismo cultural. Influência é algo natural em todas as sociedades. Contudo, a partir da globalização, esse conceito ficou um pouquinho mais complexo. Já imperialismo cultural, nós compreendemos a partir da ampliação do mundo ocidental sobre os países colonizados, impondo-lhes sua cultura, visando uma homogeneidade cultural, o que implicou em relações de poder imperativas, imposições de valores, doutrinas, ideologias, crenças, etc. Aliado ao imperialismo, a tradição religiosa católica teve um peso significativo para a caracterização do conjunto de organização social dos países europeus. Por manobra de catequização, a Igreja Católica instituiu como fundamento a redenção dos filhos de Cã, pois, segundo o livro sagrado, Deus, após o dilúvio divino, havia castigado a descendência de um dos filhos de Noé por ter desonrado seu pai, ferindo um dos mandamentos. No entanto, a interpretação feita por alguns religiosos foi que a marca do castigo se tratava da cor da pele negra. E dentro da simbologia das cores europeias,
citado agora há pouco, cabia ao ser civilizado redimir o pecado original desses seres através da escravização. E, após o pagamento das dívidas em vida, receberiam a recompensa no reino dos céus. Caso queiram investigar um pouquinho mais sobre esse fenômeno, recomendo o poema O Fardo do Homem Branco, de Kipling. Ele é bem interessante para compreendermos de forma mais particular a ideologia por parte da concepção de um homem branco. Vejam como o discurso ideológico sobre a cor da pele foi determinante para a hierarquização dos seres humanos. E ainda hoje, essa percepção de que há raças superiores e inferiores ainda impera, apesar de comprovado cientificamente, biologicamente melhor colocar, que não há distinção das raças humanas. Eu coloco o biológico aqui porque a eugenia foi institucionalizada como ciência, né? Então, é importante termos também uma percepção crítica acerca desses discursos científicos, porque até mesmo neles a concepção ideológica é muito presente. Portanto, como pontua Silvio Almeida em sua obra intitulada Racismo Estrutural, publicada em 2018, o conceito raça é polissêmico, relacional e histórico, tornado uma arma ideológica fortíssima para dominar e explorar os outros. Aqui pontuado em maiúsculo ou itálico, se preferirem, compreendendo esses sujeitos como todos aqueles que se opõem à branquitude, ou seja, todo aquele não branco europeu. A gama de saberes, por conseguinte, foi desconsiderada para a construção da história da humanidade, e isso se reflete nos currículos escolares. Um adendo que eu acho bizarro, para ser bem sincera, é que algumas pessoas falam como a Europa é melhor, mais desenvolvida, mais rica, mais potente, sendo que era meio óbvio que ela fosse mesmo, até porque enriqueceu às custas da exploração de outros países. Frequentemente ouvimos que a África é subdesenvolvida, mas ninguém enfatiza que a Europa foi responsável por este processo. A Europa, em outras palavras, subdesenvolveu a África. Mas vale o adendo de que as imagens recebidas da África são completamente distorcidas da realidade. Não devemos abraçar todas as informações que chegam a nós sem um questionamento crítico. Contudo, reparem que a cor da pele é determinante em tudo isso que discutimos até então. Consequentemente, é inevitável que cheguemos às dicotomias: ser racional, não racional, branco, não branco, civilizado, selvagem, ficando sobre os ombros dos seres que habitam abaixo da linha do Equador todas as conotações pejorativas imagináveis. O conceito racismo, para o professor Munanga, compactua com uma teoria essencialista que hierarquiza a diversidade humana, fazendo uma relação intrínseca entre as diferenças biológicas e culturais, intelectuais, morais e comportamentais. Alegaram que os povos de pele clara eram mais bonitos, racionais, civilizados, enquanto os de pele mais escura, os negros, os outros, aqui carregando toda a gama, são inferiores, feios, desalmados, sem Deus, sem religião, sem alma, portanto, aptos a serem dominados e civilizados. A partir dessa ideologia, os maiores crimes contra a humanidade foram cometidos aos povos não brancos. E isso foi naturalizado. Nosso racismo não é explícito, mas tem uma forma muito particular, como também conceituam diversos intelectuais brasileiros, do ênfase
para esses sujeitos porque merecem mais reconhecimento dentro do nosso contorno social, dado que dedicam suas vidas para a pesquisa com o objetivo de enriquecer o nosso acervo cultural, além de contribuírem para a implementação de políticas públicas efetivas. Uma das propostas decoloniais, que à frente falarei um pouquinho mais sobre, diz respeito a justamente valorizar os intelectuais racializados, seus saberes e histórias subalternizadas, pois eles emergem como construção da nossa história brasileira. Todos os povos se constituem a partir do reconhecimento de sua história nacional, mas quando há forças imperativas como o colonialismo e o pós-colonialismo, a história é manipulada de modo a definir qual é o lugar social de cada membro da sociedade, dando a entender uma ideia de natural, uma naturalização de uma concepção de que há grupos que nasceram para mandar e outros para obedecer. Isso prejudica a formação de uma consciência organizada por parte da maioria minorizada, sob o argumento de que as coisas estão como estão e não há nada que se possa fazer. No plano educacional, um minutinho. No plano educacional, a base comum curricular, popularmente conhecida como a BNCC, dirigida pelo Ministério da Educação, orienta a estruturação dos conteúdos a serem transmitidos a nível nacional, assegurando que, independente da região, os conteúdos essenciais serão transmitidos aos estudantes. Contudo, fica a cargo da escola a adaptação curricular de acordo com as suas necessidades político-pedagógicas. Em definição, o currículo transmite não apenas a teoria, mas aquilo que os alunos devem aprender para a construção da sua cidadania e do papel social. Além disso, abarca a necessidade de respeitar as diferenças sociais e culturais dos envolvidos no ambiente escolar. No entanto, é interessante percebermos que a organização curricular obedece a interesses sociais e ideológicos muito bem definidos. As relações de poder se apresentam de maneira subentendida, não restringindo a uma mera exposição de conteúdos. Convido-os a reparar a forma como o nosso currículo programático é assimilacionista e alienador, pois está estruturado de modo a reproduzir o status quo construído historicamente. Não alego que devemos desconsiderar as contribuições europeias para a história da humanidade, mas não devemos focar só nelas. Por exemplo, por que estudamos Voltaire, Rousseau, Diderot e não Fanon, que é referencial nos estudos pós-coloniais, e essa questão dialoga diretamente com a construção da identidade brasileira? Caso queiram investigar um pouquinho mais, recomendo muito a obra Pele Negra, Máscaras Brancas, como também Condenados da Terra. Muito, muito, muito bom. Por que as civilizações africanas não são ensinadas em sala de aula, juntamente com as suas filosofias, já que a gente tem que aprender toda a filosofia praticamente da Europa? E quando são, não ocupam sequer 2 aulas inteiras. É vapt-vupt, literalmente. Por que não aprendemos sobre os indígenas, suas culturas, crenças, no plural, sempre marcando plural, porque são diversas comunidades, nós tratamos aqui de diversas comunidades que foram, no processo de colonização, elas acabaram sofrendo um agressivo processo de genocídio. Por que nós não estudamos essa outra parte da história, sabe? Não há um lado apenas. Porque a Revolução Haitiana foi e ainda é considerada uma completa selvageria, enquanto a independência dos Estados Unidos um fato de glória, inspirador, digno de ser incluído, é claro, com modificações pertinentes. Olha aqui, ó, a manipulação do discurso. No histórico de saberes da humanidade, enquanto o outro Malemar é abordado,
Percebam que a noção de valor permeia todas as questões até aqui levantadas? De modo geral, por que apenas o lado privilegiado branco da história ganhou o poder de falar? E é esse lado, cisgênero, de meia idade, branco, pertencente a determinada classe social, que tem vasto espaço nos currículos escolares. Percebam que, ao privilegiar o discurso branco europeu, o mundo foi silenciado. E isso é extremamente grave, pois prejudica a formação da consciência das vítimas. No contexto brasileiro, a nação surgiu a partir da escravização de seres humanos, considerados animais sem valor. Na verdade, acredito que até os animais das sinhás tinham mais valor que os negros escravizados, negros e negras. E essas mesmas pessoas foram submetidas às piores atrocidades dentro do sistema de organização colonial. A depender do colonizador, este ser sequer teria um pingo de dignidade para existir. E, anos depois, magicamente, me surge o discurso de uma democracia racial. É sério isso? Pessoas foram e são mortas por conta da cor de suas peles e de suas crenças e me afirmam que a gente convive harmoniosamente nesse território ainda hoje? Qual é o critério para definir harmonioso? Matar impunemente crianças negras no Rio de Janeiro pelos ditos órgãos de segurança? Dada a conjuntura em que vivemos, parece-me que harmonioso virou sinônimo de naturalizado. A que ponto chegamos de não nos comovermos mais com a morte dos nossos? É uma reflexão pertinente. Não tem como tratar, voltando um pouquinho mais, a questão racial no Brasil sem levar em consideração todos esses fatores que gritam por uma solução, por uma democracia que seja verdadeiramente democrática e não um mero regime político. Me lembro aqui da afirmação da extraordinária intelectual Lélia Gonzalez. Segundo ela, para que esse país seja verdadeiramente uma democracia racial, é necessário que antes venha a ser uma democracia. E sua voz ecoa até os dias atuais. Por isso, se faz necessária uma descolonização epistemológica, qual valoriza os saberes das comunidades não brancas, reformulando os critérios para se narrar a história, além de propiciar uma formação fundamentada para os cidadãos ali em processo de construção. Afinal, todos estamos constantemente, né? A ênfase não é destinar apenas para o ensino médio essa percepção mais crítica, como normalmente acontece, mas implementar desde o ensino primário a perspectiva brasileira de mundo, não tomando o que acham sobre nós, latinos, a partir da perspectiva europeia ou estadunidense, mas tomando os referenciais extraordinários que temos. Um claro exemplo dessa angústia é quando uma criança negra vê seus ancestrais sendo massacrados na condição de escravizados pelos senhores de engenho e ou capitães de mato nos livros didáticos. A pessoa ali retratada, em geral, está amarrada pelos pulsos, com as nádegas à mostra e apanhando. Essa imagem está presente em praticamente todos os livros de história do Brasil, pelo menos até a minha época. Espero que tenha mudado minimamente. Que sensação vocês acham que essa demonstração provoca, desperta numa criança que está em processo de formação identitária? Claramente fugirá desse estigma que acompanha a raça negra, de modo a alienar-se. E é aqui que mora o grande problema, pois alienada,
Ela não se identificará com seus semelhantes, companheiros de cor, e será um alvo fácil para ser um mero brinquedinho reprodutor de dizeres como não existe racismo no Brasil, eu nunca presenciei, eu nunca fui alvo, etc. Essas bobagens que a gente está acostumado a ouvir por aí no nosso cotidiano, infelizmente. Se isso é decisivo na infância, dirá na fase adulta. Este adulto desaculturado e sem raízes facilmente será manipulado por ideologias que visam sua destruição. Coincidentemente, os formuladores dessas ideologias têm a mesma, exatamente, a mesma cor daqueles que mataram seus ancestrais, como canta Emicida. Novamente, é bom sempre frisar isso. Não excluo o fato de que a escravidão existiu no Brasil. Só critico a única história transmitida a nós, a conhecida como história oficial, que silenciou todas as outras vozes responsáveis pela construção de tudo isso que chamamos de pátria. E aqui podemos centrar a proposta para uma educação decolonial. Lembram de quando eu falei lá no início das disputas pelo poder? Pois bem, o currículo educacional se configura como um reprodutor da exclusão, manipulado historicamente pelos órgãos de controle hegemônicos, atentando sempre para o fato pontuado por Rodrigo Capelli, que a escola parece estar a um passo atrás das renovações no modo de pensar empreendidas pela academia e outros setores, não por falta de excelentes pesquisadores e professores na área de educação, mas porque a renovação e a incorporação de novas tendências na escola, em termos práticos, sofrem várias resistências. Fecha aspas. Assim, visando romper com o entendimento de uma mera transmissão do patrimônio cultural, tomo o currículo como uma construção cultural, a partir de uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas e o embranquecimento cultural contido nos manuais educativos, promovendo um rompimento das fronteiras de assimilação, evocando aqui o professor Benrilei Munanga. Assim, decolonizar é erigir práticas pedagógicas contra-hegemônicas. Pensar em decolonialidade é enfocar as realidades dos grupos antes silenciados pelas estruturas coloniais, como os membros da comunidade LGBT+, as mulheres negras, os indígenas e todos aqueles que foram discriminados por suas diferenças à razão ocidental. E é dar ênfase às perspectivas nativas latinas como parte do nosso acervo cultural. Aqui não limito a referenciação aos autores europeus. Cada um pesquisa a partir do referencial que mais lhe agradar. Eu só faço convite para ver o outro lado, aquele que foi silenciado por muitos séculos por ser desqualificado, muito pelo contrário, dali emergem vozes tão potentes e legítimas quanto as daquele pequeno continente. Quem disse que a verdade é absoluta, que há uma única razão, e se disseram, outras questionam e reivindicam seus postos de direito. Essas vozes vociferam com suas línguas de fogo a partir de suas subjetividades marejadas de vivências. A perspectiva decolonial postula uma renovação daquilo que é considerado patrimônio da humanidade, isso é, do eurocentrismo e etnocentrismo, designando aqui o sentimento de superioridade que uma cultura tem em relação às outras. Segundo Bourdieu, a escola é um dos mecanismos mais eficazes de conservação social, uma vez que reforça as desigualdades sociais. Fecha aspas. Nessa perspectiva, essa pedagogia decolonial reconhece os mecanismos que dão sustentação ao fazer escolar e propõe a superação da colonialidade do saber e do ser. É claro, essas reflexões são analisadas de maneira minuciosa e delicada,
mas se faz necessária essa ruptura de barreiras que, por tanto tempo, excluíram o direito à fala de tantos outros. Segundo a artista e psicóloga Grada Quilomba, só quando se reconfiguram as estruturas de poder é que muitas identidades marginalizadas podem também finalmente reconfigurar a noção de conhecimento. Complementando, Bell Hooks afirma: ao contrário do que muitos pensam, a margem é um espaço de resistência e possibilidade. Como anteriormente citei, a importância de reconhecermos nossos intelectuais, trago aqui Nilma Lino Gomes, uma das vozes mais potentes que se posicionam contra o racismo brasileiro e encabeça pesquisas acerca da diversidade étnico-racial. Assim diz ela em seu artigo: a descolonização do currículo implica conflito, confronto, negociações e produz algo novo. Ela se insere em ela se insere em outros processos de descolonização maiores e mais profundos, ou seja, do poder e do saber. Estamos diante de confrontos entre distintas experiências históricas, econômicas e visões de mundo. Nesse sentido, o corpo não está separado da reivindicação política, atrelada à emoção e à arte. É urgente a ressignificação do signo negro. Precisamos nos desgarrar dessa conotação colonialista que se arrasta há séculos. Precisamos trazer para a sala de aula o protagonismo dos sujeitos indígenas, dos negros, trazer suas histórias de resistência às mais variadas identidades que fizeram história, literalmente, e que infelizmente ainda são omitidos. A pedagogia decolonial busca questionar o status quo estabelecido, o posicionamento das Américas, no plural, não levando só em consideração a América do Norte, mas todas as Américas, no mundo. A interculturalidade, a transculturalidade crítica, que se configuram como ferramentas de transformação social, enfatizando que não precisamos ter respostas prévias já elaboradas para instituir em sala de aula, mas trazer essa outra perspectiva já é uma progressão significativa. A pedagogia decolonial se dá pela busca na alteridade, sobretudo questiona os pressupostos dados como neutros na ordem social. Se há desigualdades profundas no Brasil moderno, tomando a nossa realidade, é porque processos históricos propiciaram isso. E se exige um esforço na desconstrução do caráter universal e natural da sociedade capitalista liberal, pontuado assim por Lander. O preconceito não é inato, mas algo construído e aprendido socialmente. A escola, sim, deve valorizar a diversidade dos estudantes, como fundamenta a BNCC. Então, nada mais justo do que retratar a própria realidade brasileira para que os alunos tenham a noção de pertencimento ao país, reconhecendo a pluralidade das vozes que compõem esse grande e complexo mosaico. Evocando Rodrigo Capelli, cujas provocações merecem ser transmitidas, coloco, abre aspas, em sala de aula, eu, enquanto professor, recorro à diversidade de vozes para o processo de construção do conhecimento escolar, quando sigo a ideia de neutralidade científica no ensino, estou me comprometendo com qual projeto de educação e de sociedade? A quem me serve um currículo neutro? Em minhas falas, costumo direcionar os avanços da sociedade apenas aos países do Norte? Qual é, a, qual é o espaço que abro em minhas aulas para destacar a produção de outros povos na constituição da modernidade? Busco reconhecer outras perspectivas filosóficas que possibilitam uma leitura do espaço geográfico considerando a pluralidade e complexidade atual? Fecha aspas. Essas questões são fundamentais para o trabalho docente atual.
por fim, a escola contribuiu historicamente para a materialização do racismo, portanto, partiremos da educação para reverter essa ideologia. Afinal, não nos deixemos enganar pela afirmação de que o currículo é neutro, muito pelo contrário, pois ali estão estabelecidas relações de poder que interferem na nossa prática cotidiana. Lembrando sempre que antirracismo é algo cotidiano que deve ser implementado todos os dias na nossa vida, portanto, é uma ação. E não é preciso que uma pessoa seja negra necessariamente para promover um ambiente antirracista. Vivemos em uma sociedade diversa e plural, logo o racismo é uma questão social, política e cultural de todos os brasileiros. Na realidade, ela é uma questão da humanidade, né? As desigualdades sociais estão atreladas às raciais. E se analisarmos de maneira mais abrangente, o mundo está estruturado de acordo com essas hierarquizações, portanto, é uma questão da humanidade. Por conseguinte, para projetarmos uma educação emancipadora, não posso deixar de citar aqui Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, que diz, abre aspas, a minha resposta à ofensa à educação é a luta política, consciente, crítica e organizada contra os ofensores. Paulo Freire já já diz tudo, né? Eu acho que eu não precisaria nem complementar, mas ele estabelece um diálogo muito interessante com a autora Grada Quilomba, que disserta em sua tese de doutorado, publicada em 2018, publicada em livro em 2018, né? Traduzida para o Brasil, a escolha de revelar o oculto também é um ato político. À luz dessa exposição, que venhamos a nos engajar numa pedagogia da autonomia que estimule a participação dos envolvidos na ação pedagógica e permita um resgate cultural significativo das múltiplas identidades subjetivas, promovendo uma releitura do espaço mundial a partir da perspectiva reflexiva e humanista. Com esse ato, além de valorizarmos as perspectivas intelectuais que fujam do eixo norte de produção, possibilitamos que as práticas sejam pautadas na diversidade, buscando desmistificar o capitalismo e o colonialismo enquanto engrenagens do sistema mundo, considerando para além das questões de classe, o gênero, a sexualidade, a mulher, o racismo, o negro, o índio e o diferente para uma releitura da sociedade e da educação. Para finalizar, nas palavras de Rodrigo Capelli, o que a decolonialidade propõe é uma liberdade de poder, de ser e de saber. É um resgate da essência humana e aproximação de nossa natureza. Muito obrigada e até mais.